Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E o Flamengo está mais uma final, Mengão 2-0 em cima do Barcelona de Guayaquil, jogão de ontem. Flamengo soube controlar a partida, jogando de maneira coletiva, com muita movimentação. Lógico, precisamos ajustar alguns pontos importantes, principalmente na questão da recomposição defensiva. Mas final é final e dia 27 de novembro estaremos em Montevidéu. O canal Deco SRN estará lá presente para trazer tudo para vocês do jogão entre Flamengo e Palmeiras. Jogo do último campeão da Taça Libertadores com o campeão de 2019, que é o Mengão Malvadão. Nação rubro-negra, então, antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilharem com os amigos, acionarem o sininho de notificação e lembrar também do telefone que tem na descrição desse vídeo, serve para que você possa receber todos os links Deco SRN em primeira mão. Então, cadastre esse número, é o último telefone na descrição, mande o seu nome, DDD e celular. E você receberá via lista de transmissão todos os links do nosso canal. Nação, então hoje o Flamengo começou com força máxima, né? O time que o Renato imagina na sua própria cabeça como os 11 titulares, que seriam Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, meio campo com Arão, Andréas Pereira, mais à frente o Everton Ribeiro, Bruno Henrique e também do outro lado o De Arrascaeta, né? O De Arrascaeta centralizado e o Bruno Henrique do lado esquerdo e mais à frente o Gabigol, tá? Esse é o time hoje que o Renato imagina como titular do Flamengo, né? O Flamengo que começou em cima do adversário e com 40 segundos de jogo, né, depois de um escanteio mal batido até pelo De Arrascaeta, o Andréas Pereira, para mim, acabou indo na bola, né? Para mim nem falta foi, e o juiz já o amarelou com menos de um minuto na partida. Eu vou falar para vocês, eu fiquei meio temeroso com esse cartão amarelo. Achei que o Flamengo poderia ter sérios problemas, o Andréas Pereira de uma maneira afoita, cometeu uma falta e o juiz desse o segundo cartão amarelo e expulsasse, mas graças a Deus o Andréas Pereira ele soube, né, ter equilíbrio mental, que eu acho que é importante, equilíbrio mental, e não chegou duro assim, nenhum lance que poderia ocasionar um segundo cartão amarelo, né? Esse foi um lance que nos preocupou, e um outro lance que nos preocupou bastante foi a saída do Davi Luiz, né? Com menos de 10 minutos de partida, ele sentiu dores na parte posterior. Os médicos do Flamengo acharam melhor não deixá-lo em campo, até mesmo para não agravar qualquer tipo de lesão. Mas lembrar vocês que caso tenha alguma lesão, só ver se seria grau 1, grau 2 ou grau 3. Não acredito em grau 3 de jeito nenhum, até porque ele parou na hora. É uma lesão na parte interna da coxa, né, na parte adutora da coxa, e acredito que ele poderá ficar fora aí entre 10 15 dias, pelo feeling, tá? Não quer dizer que eu esteja certo, porque na hora mesmo que ele sente um incômodo, ele chama, né, o responsável, né, que estava ali em campo, para ver, né? E ele ainda tentou dar um pique e tal, mas sentiu dores, então melhor mesmo não era arriscar, né? Mas o Flamengo jogou da maneira que eu imaginava que pudesse fazer, uma marcação meia pressão, não indo que nem louco, marcar alto. Eu acho que nesse momento o Flamengo estava corretíssimo, até mesmo porque o Flamengo tinha um resultado favorável, então não adiantava o Flamengo jogar lá à frente, né? E aí, por acaso, numa saída de bola com um goleiro, quem sabe com um jogador de defesa mesmo, lançando, né, para os alas, que davam muita amplitude, né? O Pineda do lado esquerdo e o Byron Castilho do lado direito,
pudesse pegar o Flamengo de calça riada, principalmente, né, que tinham muitos jogadores voltando de lesão. Então, o Renato armou de maneira correta, na minha visão, fazendo uma meia pressão. Só que, conforme a gente falou agora, os jogadores voltando de lesão, né? O De Arrascaeta nítido, fora de ritmo de partida, né? E o Gabigol, notoriamente, não é um jogador que tem aquela pegada, né, defensiva, né, de marcação. E com isso, há um problema, né, por essa falta de pegada e de compactação, de jogadores do time adversário sempre conseguirem espaços na segunda linha do Flamengo, ali entre os volantes. Uma coisa que me preocupa ainda e me preocupa bastante. Mas acredito eu que com a melhora física do Arrascaeta, né, um jogo de final que precisaremos dos homens lá de frente ajudando a recompor, né, deixando essas linhas bem estreitas para que nenhum jogador do Palmeiras tenha facilidade, é ali que é o único problema para mim do Flamengo, essa falta de compactação. O Flamengo sofrerá, ao meu ver, muito pouco mesmo, tá? Mas tudo requer uns ajustes do Renato Gaúcho. Sobre a questão ofensiva, é isso mesmo que a gente quer ver do Flamengo ofensivamente. A movimentação constante do Gabigol. Muita gente falando, pô, Deco, o Gabigol não tá jogando nada, não jogou nada. O Gabigol foi muito importante hoje na parte tática, né? Como foi na primeira partida também. Essa questão dessa movimentação do Gabigol, principalmente vindo buscar ali a bola do lado direito do nosso ataque, abrindo o corredor para que o Everton Ribeiro se proponha a ser um elemento surpresa, como aconteceu hoje, com 2 lances, né, que resultaram em gols. O Gabigol já faz a sua parte, né? O jogador, né, por mais que seja o Gabigol o artilheiro, ele não vive só dos gols, e sim das assistências, e sim de jogar para o time. Ele já deu algumas declarações falando sobre isso, né? Sobre que para ele importa não são números pessoais, e sim o coletivo. E é assim que esse time do Flamengo tem que pensar, né? Porque esses caras vão fazer história. O Flamengo dos últimos 3 campeonatos brasileiros ganhou 2 e está 1 aí em disputa. Imagina essa gestão Landim acabando o primeiro triênio, conquistando os 3 campeonatos brasileiros, conquistando 2 Libertadores. Né? O Flamengo que, né, dos 6 torneios, né, importantes, conquistou 3. Um está em 4º lugar, que é o Campeonato Brasileiro. O outro está na final, que é a Libertadores. E o terceiro na semifinal contra o Atlético Paranaense. Então o Flamengo poderá alcançar a tríplice coroa neste ano de 2021, né, tirando até o Carioca, o qual fomos campeões, né? Então, imagina essa tríplice coroa com Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, né? Mas enfim, voltando ao time do Flamengo, essa movimentação constante desses homens de frente, né, principalmente do Gabigol, abre espaço para o Bruno Henrique entrar como um verdadeiro centroavante. O Bruno Henrique, para quem não acompanhava antes, né, eu acompanho o Bruno Henrique desde o início da carreira dele, quando ele despontou no Goiás. Ele já era carrasco do Palmeiras desde aquela época, quando houve a inauguração da Arena Palmeiras, né? O Bruno Henrique, ele jogou pelo Goiás e ganhou lá na Arena Palmeiras por 1-0, gol dele. Eu nunca vou esquecer esse jogo, porque o Bruno Henrique sempre me chamou muita atenção em relação a ser um jogador que não amarela em jogos decisivos, muito pelo contrário, é um jogador que cresce demais, tá? Cresce demais. Sobre a questão de um jogador que me chamou muita atenção, porque eu sou fã, só que me preocupou a questão física dele, que foi o Filipe Luís. Filipe Luís, que aula de futebol, né? O Filipe Luís jogou um pouco mais recuado, segurando mais o posicionamento, devido à questão que a gente falou no nosso pré-jogo. O lado direito do ataque do Barcelona de Guayaquil muito forte, com o Preciato e também com o Byron Castilho. Então são jogadores que poderiam dar muita dor de cabeça para o Felipe, e ele soube se posicionar muito bem. E além desse posicionamento correto do Filipe Luís,
que não perdeu nenhuma jogada, salvo engano. O Felipe Luiz hoje teve a companhia, né, dele, do Bruno Henrique, também voltando de vez em quando para não deixá-lo sozinho. Porque o Bruno Henrique não podia voltar e atacar, porque senão não teria gás para tudo isso. Até mesmo porque o Bruno Henrique, voltando de uma lesão aí, um pouquinho séria, né? Grau 2 para 3, mas graças a Deus tá 100% curado, tá? Então a partida do Felipe Luiz, na minha concepção, foi impecável, gente. Impecável, principalmente na postura defensiva, né? O posicionamento defensivo dele, que dificultou demais as partidas, boas partidas do Castilho e do Preciado. O Preciado até saiu no segundo tempo, foi o primeiro jogador a sair, né? Saiu para a entrada do Damian Dias. Achei que poderia mudar algo, não mudou. Eu acho que o Fabian Bustos errou em ter mantido o Garcês junto com o... esqueci o nome do rapaz. O camisa 9, muito bom jogador. Mastriani, acho que é o nome dele, Mastriani. Cara, o correto era ter tirado o Garcês mesmo e voltar com o sistema 4-2-3-1, com o Damian Dias um pouquinho mais liberado. Mas não surtiu efeito, muito pelo contrário. Acho que o Barcelona de Guayaquil até perdeu um pouco de força defensiva, porque o Preciado ajudava muito lá atrás o Bayern Castilho, né, na recomposição junto ao Bruno Henrique. Com a saída dele, o Damian Dias, que não tem como forte a defesa, né, o Flamengo teve mais facilidade para conseguir os seus objetivos, né? Enfim, então baita partida aí do Felipe Luiz. Um outro jogador que eu gostaria de exaltar aqui, porque com um tempo atrás recebendo críticas para mim injustas, tá? Deco, mas ele falou um ou outro jogo aí, cara, mas vocês vão contar no dedo os jogos que o Diego Alves falhou, né? O Diego Alves é um goleirão e hoje fez cada defesa novamente, pelo amor de Deus, né? Então é uma peça importantíssima para o nosso tricampeonato no dia 27 de novembro, né? Então o Diego Alves é um goleiro que, para mim, não precisa mostrar mais nada. Eu canso de falar nas minhas lives sobre a capacidade dele de se reinventar, principalmente em jogos grandes. Parece que a concentração é uma concentração muito alta, e isso tudo aí faz com que, acho que a maioria do torcedor rubro-negro queira a continuidade do Diego Alves no Flamengo, né? O Diego Alves, eu acho que só precisa de um reserva nesse momento que seja da altura dele, né? Um cara até para disputar a posição, entre aspas, né? Na verdade não vai disputar porque o Diego Alves realmente para mim é um monstro, tá? Sobre a partida do De Arrascaeta, foi aquilo que eu falei. Eu sou muito fã do De Arrascaeta, mas a questão física ainda tá pegando, falta de ritmo de jogo, né? Enfim, mas o Arrasca já, né? No próximo jogo ele já volta de uma outra maneira, né? O Gabigol já falou, o Bruno Henrique falou o que do Bruno Henrique? É outro que cresce em grandes jogos, em grandes decisões, geralmente deixando sua marca. Vocês têm noção que os 2 jogos que o Flamengo fez com o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo fez 4 gols do Bruno Henrique? Fica complicado, né, gente? Fica complicado pra caramba alguém que critica o Bruno Henrique, porque eu já vi algumas lives minhas a crítica em relação ao Bruno Henrique, né? Falando que o Bruno Henrique estava a cabeça no Benfica, que o Bruno Henrique era isso, era aquilo. Eu falei, gente, o Bruno Henrique é um craque. Tenham paciência que ele vai ajudar e vai ajudar muito. Vida longa para o Bruno Henrique, na minha visão, assim como o De Arrascaeta, que não estava bem, né, ontem, mas devido à questão física, né? A questão física. Mas sobre as substituições do Renato, eu não entendi muito bem depois a entrada do Bruno Viana para fazer a volância. Eu não entendi por que o Diego Ribas não entrou. Acho que era um jogo bom para dar ritmo de jogo para ele. Um outro jogador que eu também não entendi por não ter entrado era o Mateuzinho, tá?
O Mateuzinho também não entendi, tá? Não entendi porque que ele não entrou. Acho que o Flamengo perdeu, o Renato perdeu umas 2 ou 3 substituições. Uma delas, não entendi também, apesar de não ter comprometido, o Bruno Viana jogando de volante. Não era melhor ter deixado ou ter colocado nesse jogo o Diego Ribas? Então, nação, gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que a gente pode fazer agora é comemorar, dar uma gastada aí nos atleticanos, né? Os palmeirenses falando em superação, né? Eles sabem muito bem que o time do Flamengo tecnicamente é mais forte, tanto em relação ao Atlético Mineiro quanto ao Palmeiras, né? Então, eu acredito que o Flamengo, bem treinado, bem concentrado, faz parte física 100% para que não haja nenhuma lesão no decorrer da partida, eu acho que vai dar bom, se Deus quiser. Tá? Sobre a questão das passagens, etc., o Flamengo disponibilizou um valor aí que eu achei altíssimo, R$16 mil por pessoa, mas sem ingresso, tá? Então, é uma coisa que eu gostaria de passar para você, essa questão do ingresso, né? Até mesmo porque muita gente pode arranja. Gente, sinceramente, vai ser difícil para mim como para qualquer outro. Eu mantive meu sócio torcedor mais caro exatamente para chegar nesse momento aí, eu tenho uma das prioridades. Então, agora é aguardar quando o Flamengo irá se pronunciar para falar dos ingressos. É bom vender com antecedência. A preocupação também do PCR, geralmente tem que fazer com 48 horas. Eu não sei ainda como ficará tudo isso, né? Mas eu espero que deem essa comodidade toda para a nação rubro-negra, que ela merece muito, né? Porque só a gente sabe o que a gente sofreu nesses anos sendo chacota aí para todo mundo. Beleza, nação? Então é isso aí, vamos comemorar mesmo. Solta a buzina, solta um grito. Flamengo e Palmeiras, dia 27 de novembro, confirmado em Montevidéu. Valeu? Então é isso aí, gente. Até mais tarde com novas informações. Saudações rubro-negras.